Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação, comigo para debater os principais temas do dia. Jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, a defensora pública Silvana Lobo e o empresário Leonardo Bortoleto. Olha só, pessoal, a CPMI, que investiga fraudes em descontos indevidos no INSS, aprovou a convocação do governador de Minas Gerais, Romeu Zema do Novo, para prestar depoimento, né? A decisão ocorre em meio à apuração sobre irregularidades em empréstimos consignados oferecidos por empresas da família do político a aposentados e pensionistas. A data do depoimento ainda será definida pela CPMI. Como se trata de uma convocação, o governador de Minas será obrigado a prestar depoimento. Dentro da CPMI também, Eduardo, a convocação do filho do Lula não foi aprovada, não. Mas o Porcaro, banqueiro, foi convocado também. Ou seja, temos próximos passos nessa história aí. Bom dia para você. Bom dia a todos. Ô, Júlio, a gente fica aqui no rádio falando assim, ô, gente, falei isso essa semana, vamos votar direito ano que vem? Aí sempre alguém me pergunta aqui no celular, como? Em quem? Aí você fica pedindo a Deus para que mais e mais pessoas do bem, pessoas bem intencionadas, se arrisquem, entre no mundo da política. Mas quando a gente conhece os bastidores, e olha que eu não conheço muito, você fica preocupado. De fato, quem tem juízo e conhece minimamente como é que a coisa acontece, não encara. Não encara. Quem é verdadeiramente cristão, que tem princípios, que tem uma linha, uma vida reta, que não quer fazer de conta, não entra, Júlio. Quem tem família e respeita a família, não entra. Ah, Eduardo, mas não é assim, não. Em 90% é assim. Ô, Júnior, o Zema candidatou-se comecinho de 2018, foi até antes, um pouquinho assim. Ele chegou falando, olha, eu estou entrando nessa aqui só para marcar presença, porque o Novo só quer marcar presença, eu não vou ganhar também e tal. E eu estou entrando porque eu sou aposentado, meus filhos são crescidos e eu sou separado, eu estou por conta. O cara teve 2 mandatos, está acabando o segundo, chama o Zema para depor, porque a empresa dele está com um problema lá, não sei o quê. Tem que chamar quem está dirigindo a empresa. Agora, paralelamente, concomitantemente, o filho do Lula, que segundo a apuração lá da CPMI, vinha recebendo uma mesada do careca do INSS, não, esse não vai depor. O irmão do Lula, o Frei Chico, que é vice-presidente de uma entidade que estava lesando os aposentados, não vai depor. Isso parece Gilmar Mendes. Quando o impeachment vai da Dilma pode, é do Bolsonaro pode, o dele não. Sabe? Gente, se querem acusar o Zema, acusem-no de infringir a lei quando ele solta rojão lá no quintal da casa dele. Acusem-no de deixar que um marqueteiro esteja estragando a personalidade dele quando fica comendo banana, essas coisas. Mas chamar o Zema de desonesto, chamar lá da CPI, isso é forçar a barra, rapaz. Eu tenho certeza, viu, Jô? Eu tenho certeza, embora não conheça os números, que a maioria esmagadora que votou lá para levar o Zema é a turma da mesma ala que comandava Minas antes do Zema. Eles deviam ter vergonha disso. Foi um pedido de convocação, o Rogério Correia que fez esse pedido, né? E a votação foi meio que por aclamação, né? Não teve... O Rogério Correia, que é um deputado que eu respeito, estou cansado de falar isso aqui. É um bom deputado, dentro do papel dele. Um cara que representa de fato a educação, combativo, gosto do trabalho dele. Devia ter vergonha de chamar o Zema para depor com o governo que ele aparigou antes do Zema. Leonardo Bortoleto, política. Bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira. Bom dia a todos os amigos aqui e os nossos ouvintes também da Itatiaia. O Rogério Correia, o deputado Rogério Correia, ele não cansa de passar vergonha, Júnior. A verdade é essa. Depois de fazer uma campanha pífia aqui, a Prefeitura de Belo Horizonte, tem a votação que teve, e aí agora usa o microfone, que é direito dele, para poder fazer um pedido esdrúxulo, completamente despropositado, que não acrescenta em absolutamente nada à verdade da apuração da CPMI. E vamos ser bem sinceros, é mais do que claro que é político. Então aqui eu vou chover no molhado para dizer do absurdo. Agora eu quero lembrar o porquê que essa CPMI existe. É para apurar fraude, não é para apurar operação legalizada de empréstimo, porque o cidadão brasileiro precisa de empréstimo, e precisa de empréstimo porque está tudo caro demais. E precisa de empréstimo e não é novidade, não começou agora.
Isso acontece há tanto tempo. E chamar o governador afastado das suas funções de administrador depois de tanto tempo é porque não tem talvez motivo para chamar o governador para poder falar nada sobre de irregular que ele tenha feito durante a administração dele do governo do estado. Então, vai fazer uma politicagem e o pior, hein? Podem escrever. O tiro vai sair pela culatra. Vai para a CPMI. Se fosse convocado ou convidado, tenho certeza que iria, pela responsabilidade que tem com a verdade, vai chegar lá, na minha visão, vai dar um esclarecimento estarrecedor de que absolutamente nada tem de irregular, e se assim tivesse, nem lá ele estaria, ainda vai usar de palanque eleitoral para poder fazer a pré-campanha eleitoral à presidência da República dele. Eu até acreditaria nisso se o Zema fosse melhor de fala, viu, Bortoleto? Ele não é muito bom de oratória, não. Eu tenho medo dele cair alguma pegadinha lá. Mas eu acredito, Júnior, eu acredito de verdade que contra a verdade os argumentos começam a cair, se desvalecer, se você der tempo para a pessoa falar. Se tiver tempo, vai esclarecer. E aí, Silvana Lobo, bom dia para você. Zema convocado lá para a CPMI do INSS. Bom dia, Júnior, amigos da bancada, bom dia a todo mundo. O Bortoleto foi perfeito nisso. Vamos lembrar por que tem essa CPMI? Porque foram entidades criadas como associações para dar benefícios para aposentados. Esses descontos eram feitos e a associação não fazia babau de absolutamente nada, só recebia o dinheiro dos aposentados, sendo que muitas das vezes, ou até na maioria delas, ele sequer tinha autorizado que aquele desconto fosse feito. É por isso que o Estado brasileiro está tendo que devolver esse dinheiro. É muito diferente a situação de uma empresa que faça empréstimos. Aí, olha bem, aí o aposentado pegou um dinheiro na empresa como empréstimo e esse empréstimo está sendo descontado da conta dele, certo? Então, são situações diferentes. E aí o Eduardo foi mais brilhante ainda, que é o que ele falou. Não é do Zema, a empresa não é dele, é da família dele. Ele não responde por isso, ele não está na frente dessa empresa. Não é ele o responsável pelos empréstimos que são feitos, pelas cobranças que são feitas. Ele não está gerindo isso. Então, o que a gente vê? E aí vem o meu receio. Qual a finalidade? Exclusivamente política. É falar mal dele. É a briguinha política. E aí tem aquela turma que não lê nada, só escuta, né? E fala assim, o Zema tá enrolado lá na CPMI porque ele tá dando tombo em aposentado. Porque quem não presta atenção e quem não segue vai ter esse tipo de ideia, quando absolutamente não é nada disso. Eu não sei se a despeito de ser convocação, como ele não tem nenhuma espécie de gestão disso, se isso não caberia uma medida judicial para impedir com que ele compareça lá, ou melhor, para permitir que ele não compareça se ele assim não quiser, porque ele não tem nada a ver com isso, só por causa do sobrenome dele. Então chama tudo quanto é Zema aí para poder depor. Eu acho isso um absurdo. O problema dele não ir é aquela assinatura, né? Não voa porque eu tô escondendo alguma coisa, né? E aí, o William Travassos, bom dia pra você. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Estão concordando demais, hein? Só um detalhe que eu queria falar. Todo mundo falando assim, coitado do Zema. Coitadinho do Zema, foi convocado pra CPMI. Qual é o problema? Qual é o problema disso? Um deputado do estado de Minas Gerais chamou o Zema de ladrão na semana passada. E aí o Van Hatten do Rio Grande do Sul falou assim, você está chamando de ladrão o melhor governador do Brasil. Fala, quem chama de ladrão até vagabundo. Aí eles brigaram, bate-boca na frente de todo mundo. Então, se um deputado do estado de Minas Gerais está chamando o governador de ladrão, de envolvido com pilantragem, com roubou muito, ele falou, roubou muito. Então, eu parto do princípio que esse senhor Rogério Correia, do PT, ele tem provas disso. Porque, senão, ele é o irresponsável. Ele é um fanfarrão. Porque se um deputado, porque o povo elegeu um deputado para representar o estado de Minas Gerais, e esse homem acusa o governador com tamanha gravidade, dizendo que é um governador ladrão, ele tem que ter provas disso. E aí, vamos lá, vamos convocar o Zema. Tá tudo bem, Zema, vai. Você vai ter a oportunidade de falar dentro da CPMI. Agora, eu também não posso descartar a fala de um sujeito desse. Agora, se esse deputado do PT, o Rogério Correia, tá usando a CPMI como palanque, eu quero dizer o seguinte, o senhor seria um irresponsável fazendo isso e o senhor não teria respeito com a população do estado de Minas Gerais.
E na eleição do ano que vem, eu gostaria muito de ver como esta população vai reagir a tamanha atitude. Agora, se o senhor estiver correto, o senhor está lutando pelo nosso Estado e vamos deixar o governador se defender, porque eu parto do princípio que se você falou isso, meu amigo, o senhor deve ter provas para isso. Quer arrematar, Eduardo? Ô, Júlio, eu escutei um negócio ontem de noite que, me deixou paralisado. Nós todos sabemos que o presidente da Assembleia do Rio está preso. Sim. Isso depois de 5 governadores. Esse era o preferido do Cláudio Castro, que é o atual governador, para sucedê-lo. E esse já foi secretário de governo do Cláudio Castro. Ele está preso, Júlio, porque a Polícia Federal encontrou provas de que ele não apenas acobertava as ações do tal do TH lá, que é o TH Joias. TH Joias, que é absolutamente envolvido com o crime organizado. Que é ex-deputado. Ex-deputado porque foi preso. Mas tem provas de que ele vazou a operação pro TJ e que na hora que o TJ estava sendo preso, os dois estavam conversando, ele dando dica de como se safar. Aí ele foi chamado para depor, Júnior, e ele foi à Polícia Federal. Chegou lá e falou assim: o senhor está preso, por ordem do Alexandre de Moraes. Foram dar uma geral no carro dele, tinha 90 mil reais em dinheiro vivo dentro do carro dele oficial. Aí prenderam o cara. Então, a Assembleia Legislativa vai decidir entre hoje e segunda, primeiro, se ele continua preso. Segundo, se ele continua presidente da Assembleia. Só que aí tem um detalhe, né? Se você falar, decidiu o contrário, mas o Xandão não deixar, fica lá. Mas o certo, é aí que veio que eu estou mudando de assunto para te contar essa. Porque esse cara fica pegando o pé do Zema. Deixa eu te falar. Ontem eu escutei de um analista ontem à noite, Júnior, que dos 69 votos, ele vai ter mais de 40. Sabe por quê? Os deputados têm medo dele. Quem votar contra ele pode sofrer até um atentado. Onde nós estamos, Júnior? E os caras querem... Hein? É o Brasil. Quer mais uma do Brasil ou não? Mais uma. Então vamos lá. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, negou o pedido da AGU para reconsiderar a decisão que restringiu somente à PGR pedidos de impeachment contra ministros do STF. O ministro disse que o pedido é incabível e que a decisão é necessária para cessar um estado de coisas manifestamente incompatível com o texto constitucional. Em evento também ontem, o ministro afirmou que a decisão não busca proteger magistrados, mas atualizar isso diante da Constituição de 1988, que é uma lei lá de 1950. Vou começar com você, Silvana. E o Gilmar? Uai, Júnior, o que acontece? Antes da Constituição de 88, era possível que ações penais iniciassem sem ser através de denúncia, de petição inicial feita pelo Ministério Público. Isso era possível de acontecer. Depois da Constituição de 88, isso se tornou impossível. Necessariamente, o juiz não pode iniciar uma ação penal sem que exista um pedido formal feito pelo Ministério Público. Então, foi nesse sentido que o ministro Gilmar Mendes fez vamos dizer, essa adequação. Para existir uma formalização de uma acusação contra alguém a ponto de ter um impeachment, há necessidade de ter um pedido do Procurador-Geral da República. É imprescindível que exista isso. Então, ele faz essa adequação. Você está defendendo o Gilmar Mendes? Não estou defendendo o Gilmar Mendes, não. Eu estou explicando o que é que ele decidiu. Até porque eu não fui contratado por ele, não tem procuração para fazer defesa dele, não. Tá? Eu estou dizendo o que ele decidiu. Você é defensora pública, né? Sou defensora pública. Tá? E que não é de todo uma decisão absurda o que ele tenha feito, não. A gente verifica isso mesmo, que há essa necessidade. Agora, o problema é o momento em que isso é feito, né? Que, sendo feito nesse momento, a impressão que se dá é de que, fato, é uma blindagem, a ponto de que o Congresso Nacional quer votar uma nova lei atualizada com um procedimento de como seria. Mas eu ainda quero falar mais uma coisa. Olha, que isso que apareceu no seguinte: então qualquer um do povo hoje pode fazer um pedido desse, pode fazer uma denúncia contra o ministro do Supremo, contra o próprio Procurador-Geral de Justiça, e isso não vai dar em nada? Não. Olha o que acontece. Isso é muito comum, já que eu sou defensora pública. Sim. Isso é muito comum de acontecer. O preso, a pessoa que está respondendo um processo criminal, fazer um pedido, a mãe fazer um pedido para o juiz, fazer um pedido para o desembargador, o próprio preso manda à mão, manuscrito, um pedido lá para o ministro do Supremo. Isso tudo, eles não vão pegar e avaliar isso tudo, não. Isso tudo é remetido para a gente da Defensoria, para que a gente formalize, dentro da legalidade, dentro do que está previsto nos procedimentos legais, o pedido que está sendo feito por ele.
Então, é a mesma coisa. Isso não tira do povo ou do deputado a possibilidade de fazer uma denúncia contrária, não. Mas há uma necessidade de ter uma formalidade. Porque senão vocês vão te convir que nunca mais o Congresso Nacional julga mais nada, a não ser pedido de impeachment de ministro do Supremo. Porque todo dia deve ter um pedido desse feito por alguém por aí. E o Léo Brito comentou aqui no YouTube, e se ela estiver defendendo o ministro juridicamente? Ela sim é do ramo, vocês não. Vai lá, Will. Não, vou sim. Não, e eu vou ter que concordar com ela. Eu não estou brigando com você, não sabe por quê? Nós temos hoje 81 pedidos de impeachment. E eu acho que o Gilmar Mendes aproveitou a oportunidade que ele tinha, no caso que ele estava analisando lá do Paulinho da Força e de uma outra instituição, a gente comentou isso aqui, para justamente parar esse movimento e dizer o seguinte, nós temos aí um regulamento lá de 1950, isso aqui não é compatível com a Constituição de 1988, então a gente tem que parar com isso aqui. Agora, sabe por que a gente chega a esse ponto? Porque, na verdade, aquele que deveria, identificar o problema como legislador, ele não identifica isso e vai parar no Supremo. Então, eu acho que o mais importante é a gente aprender a lidar com a lei. O problema é que nós estamos elegendo uma cambada de fanfarrão, de gente que vai para lá para atacar o coleguinha, para ganhar poder, e não está preocupado em legislar então, e corrigir. Você está concordando comigo quando eu falei que nós temos um legislativo frouxo. O problema é a frouxidão do legislativo. Sim, eu concordo com você. E aí, Eduardo Costa? Tá com preguiça, né? Balança o muro! Mais e mais, eu espero que o ministro do Supremo tenha mandato. Porque quando eu vejo o Lula falar uma bobagem, eu falo assim, não, ano que vem a gente pode acabar. O ministro não. Então tem alguns ministros, eu sofro demais, porque 20 anos você aguentando as coisas. Tem um aí que pode ficar 40. 20 anos. 30. 20 anos. E dando canetada. Ah, não. E às vezes um ministro Supremo separa, o que não é tão comum, né? Você fala assim, agora a dona vai falar algumas coisas. Mas separa consensual, viaja junto, aí não tem fofoca. Então, não, tem que ter mandato. Tem mandato? Ô, Bortolete, tem essa história do Gilmar aí. Olha, eu sou aqui um grande defensor da técnica no Supremo Tribunal. Se alguém resgatar minhas falas aqui, eu sempre falo isso. Não sei a opinião da Silvana, que é a especialista aqui da mesa. A minha opinião é que quando eu escuto um voto do ministro Gilmar Mendes, ele é de qualidade técnica. Eu não vou aqui entrar no mérito da questão da técnica dele especificamente, porque eu acredito no que a Silvana está falando e entendo de outros juristas que conversei que isso que ele está propondo é adequado. A minha pergunta é outra, Jônio. A minha pergunta é agora. Porque no meu calendário, 1988 ficou bem lá para trás. Então está inadequado há muito tempo. E agora, nesse momento, entra isso em voga, em discussão. E o cenário que está por trás disso tudo é de uma mobilização da direita que, sabidamente, na próxima eleição, está querendo ocupar as cadeiras do Senado Federal para poder entrar com pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, a despeito da técnica, que eu respeito muito, eu acredito que é inoportuno falar desse assunto aqui e agora e que o Congresso Nacional responda à altura. Mas você já viu algum país com quantidade de pedidos de impeachment de ministro? Isso não é normal. Tem alguma coisa errada, né? Para arrematar, Eduardo. Concordo. Cassação. Você quer falar da cassação do vereador? É um vereador que pode ser cassado, o pedido foi aceito, que não tem domicílio eleitoral aqui. Tem domicílio eleitoral, mas não mora aqui em Belo Horizonte. Ô, Júlio, a Polícia Federal, a Polícia Federal descobriu o quê? Ele é gerente de uma empresa no Paraná. O endereço que ele deu para candidatar-se, ninguém na vizinhança ouviu lá nunca. Ele não tem uma conta de água, luz em nome dele, no endereço. Como é que ele fica vereador? Como é que vira candidato? Como é que fica vereador um ano? E eles agora estão gastando nosso tempo, nosso dinheiro para expulsar o homem da Câmara. Você aguenta o trem? Não, o que me assusta é ter 10 mil votos. Bom, isso que eu queria falar. Isso para mim é uma coisa horrorosa. O cara nunca esteve 10.500 votos. Aí, Silvano, nós temos que encerrar, porque o senhor âncora vai pedir para encerrar com a frase: cada povo com o governo que merece. Pós-final no Conversa de Geração, que teve Eduardo Costa, William Travassos, Silvana Lobo e Leonardo Bortoleto.